Pronto, agora eu acho, gravando, né? Então, começando agora oficialmente a nossa primeira reunião do segundo semestre de 2022 do IDDT. Hoje nós temos a alegria e a satisfação de receber a doutora Vitória Cavassani, que é advogada, secretária adjunta da UAB, da Comissão de Igualdade Racial da UAB. Eu já vou fazer sua apresentação oficial, Vitória. Essa aqui é só uma preliminar para você entender o que é o nosso grupo de pesquisa, tá certo? Então, olha só, o nosso grupo de pesquisa se chama IDDT, que significa Igualdade, Diversidade, Democracia e Tributação. Esse grupo foi criado no primeiro semestre de 2020, por meio de um edital que a gente publicou, convidando professores do programa Estrito Sensu, do mestrado em Direito daqui da Universidade Católica de Brasília, e também os mestrandos do nosso programa, e os alunos da graduação. E o objetivo desse grupo foi debater e discutir 3 temas centrais, né? O primeiro se trata das discussões em torno do racismo estrutural, né, que hoje se observa no Brasil, primeiro o diagnóstico desse problema e quais os meios de se combater este problema no Brasil. Então, esse foi um dos primeiros propósitos. Depois, nós migramos para a discussão de igualdade de gênero, quais as políticas públicas que existem para que se consiga promover igualdade de gênero no Brasil, e também o combate a qualquer forma de discriminação ou de preconceito em razão da origem, né? Então, o grupo foi pensado para debater esses assuntos. Nós tivemos uma primeira fase em que a gente discutiu alguns textos básicos em torno dessas questões. Depois nós passamos por uma fase, né, de apresentação por parte dos próprios membros do grupo de pesquisa, daquilo que eles estavam pesquisando em torno desses assuntos, e depois passamos por uma fase de chamar convidados, né, para tratar de temas relacionados a esses assuntos do nosso grupo de pesquisa. Então, você é uma das nossas convidadas, né, para tratar hoje do tema de como o Brasil enxerga as religiões de matriz africana. Esse é o nosso objetivo nessa nossa tarde de hoje. O grupo, como eu disse, ele é composto tanto por estudantes do mestrado, quanto também da graduação. Ele é um grupo aberto, nós temos também convidados de fora, ou integrantes, né, de fora, e a gente está muito feliz em receber você. Aqui na sala, a gente tem o professor Del Campos. Professor Del, muito bem-vindo à nossa primeira reunião aqui do segundo semestre de 2022. Professor Del Campos, que é professor do nosso programa de mestrado, Estrito Sensu, muito nos honra com a sua presença. Temos aqui os integrantes do grupo de pesquisa, o Caio Neno Silva Cavalcante, Caio, que é um fiel participante de todas as reuniões, né, Caio? Eu não me lembro do Caio não ter vindo em alguma, ele vem em todas, sempre muito ativo, sempre muito participativo, meu orientando, né? Eu tenho a honra de orientá-lo. Então, Caio está aqui, presente. Eu vejo na minha telinha também o Vanderlei Viana, que é mestrando também do programa. Vanderlei, que bom que você está aqui. E outros tantos aqui, Driele, a Giovana, a Carla dos Santos, Margarete, Mariana, Natália Barros, Orlando Marcos, Rayane, Thalita, Vanailson. Então, são muitos, e o pessoal vai chegando aos poucos e vai se agregando aí. O Antônio Soares, que está entrando agora. Então, Vitória, o objetivo é a gente debater esse tema, né? Vou passar a palavra para você, mas não sem antes fazer a sua apresentação. E também já convidar os colegas do grupo, tá? Depois da apresentação da Vitória, deve ter mais ou menos 1 hora que a gente combinou, né, Vitória, de exposição, de palestra. Aí eu gostaria que vocês ficassem mais uma meia horinha na sala, eu juro que não vai passar de meia hora, só para a gente combinar o que nós vamos fazer nesse semestre. Tem aí algumas novidades, boas ideias, tá?
novidades muito boas também para a gente, do grupo, e eu acho que vai ser bem legal. Então, eu queria que vocês ficassem mais meia horinha, só para a gente fechar isso, e aí, em seguida, a gente se libera, beleza? Então, é isso. Eu quero agora, então, fazer a apresentação formal da nossa convidada, doutora Vitória. Então, aqui eu vou ler um breve currículo da Vitória, só para que a gente possa conhecer um pouquinho da trajetória dela e do que ela vem fazendo. Então, a Vitória Cavassani, ela é advogada, pós-graduanda em Direito Penal e Processo Penal, pós-graduanda também em funções institucionais da Advocacia Geral da União e secretária-geral adjunta da Comissão de Igualdade Racial, da OABDF, da qual eu também faço parte. Então, é com muita honra, com muita alegria, que eu passo a palavra para a nossa convidada de hoje, Vitória Cavassani. A palavra é sua, uma boa palestra, e eu tenho certeza de que nós vamos aprender muito com você. Obrigado, viu? Assim espero, eu que agradeço. Desejo uma boa tarde para todos novamente, para quem ainda não tinha me escutado falar anteriormente. E, bom, eu prometo não me alongar demais, juro que eu vou tentar ser breve, mas com qualidade. Antes de começar a minha exposição, eu queria ler um poema para vocês. Eu acho que talvez esse poema traduza bastante do que eu pretendo falar aqui. Acredito que muitos de vocês já devam conhecer esse poema, porque ele ficou bem famoso. Ele não é meu, ele é de uma menina chamada Ana Mari Souza, e ele fala mais ou menos assim: 4 pontos tem a minha religião. Faço deles minha filosofia, faço deles a minha ação. Viva, creia, ame e faça. Essa também é minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte, creia na sua religião e faça a sua parte. Não use a sua religião para reprimir o outro. Somos 7 bilhões de mentes no mundo e querer que todo mundo creia na mesma coisa é, no mínimo, um papo de louco. Eu respeito todos que têm fé. Eu respeito todos que não a têm. Eu respeito quem crê em Deus. Eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no verso. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem tem fé no universo. E eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência. Um abraço para quem é de Deus. Um abraço para quem é da arte. E um abraço para quem é de ateu. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Bless be para quem é da magia e amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do religare, que também significa união. Então, pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O mundo está doente, enquanto tudo perdemos tempo brigando com isso. Ao invés de dividir as religiões entre as que são mal e as que são do bem, que tal botar a sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre desamparado sem ninguém? Grandes mestres já disseram, precisamos de união. Então, por que não fazer do respeito também uma religião? E eu acho esse poema muito interessante, porque ele traduz basicamente tudo que nós carecemos hoje no Brasil, que é o respeito. Eu acho que se a gente se restringe apenas à tolerância, porque tolerar é algo que eu suporto, eu não respeito com todas as vênias da palavra, mas eu só deixo ali ela suportada, né? Eu engulo. Então, acho que o que a gente precisa hoje no Brasil é de respeito. E, como todo mundo sabe, o Brasil é um país que foi forjado, né, criado, as suas bases se deram em cima dos negros e dos indígenas. E por essa razão, na maioria das vezes, o que se vê e que se existe com base nessas culturas não é visto com bons olhos na nossa sociedade. O preconceito presente no Estado brasileiro é algo completamente enraizado. E como não poderia ser diferente, né? Como tudo, como essas religiões vêm dessas bases indígenas e dessas bases negras, as religiões de matriz africana sofrem veementemente o preconceito. E aí, dentre as religiões de matriz africana, existem várias. Acho que a gente poderia até fazer um pensamento do tamanho que é o continente africano. Então, não poderia existir apenas candomblé e a umbanda com os traços africanos. Existem diversas regiões que possuem como fonte de saber a África. E eu vou elencar algumas para vocês que são as mais importantes.
Como religiões que bebem da sede dos conhecimentos africanos, nós temos o tambor de Mina, que é uma religião que possui a maioria de seus adeptos na região do Maranhão. Temos também Xangô. Xangô é o nome, para quem conhece, né, Umbanda e Candomblé, eu já tenho escutado falar, é o nome de uma entidade que é cultuada tanto na Umbanda quanto no Candomblé. Só que em Pernambuco, Xangô é uma divindade tão cultuada, que hoje ele carrega o seu nome no nome de uma religião. Então, o nome da religião é Xangô e os seus praticantes são xangonistas. E aí, depois disso, nós temos talvez a mais conhecida de todas, que é o Candomblé. Candomblé chega no Brasil juntamente com os negros escravizados que aqui vêm e passam por diversas barreiras para conseguir manter a sua religião de pé, para conseguir professar a sua fé no Brasil. Porque, como todos sabem, quando os negros chegam no Brasil, dentre uma das práticas que eles sofrem é o catequismo. Então, eles são obrigados a aceitar o cristianismo como a religião que iria até mesmo salvá-los. E para conseguir fazer com que a fé deles fosse preservada, os negros escravizados criam um sincretismo. Eu não sei se vocês já escutaram falar, mas o sincretismo nada mais é do que eu espelhar os meus orixás que eu cultuo na minha religião como os santos que são adorados ou protegidos pela religião católica. Então, eu tenho a imagem de Xangô em São Jerônimo, eu tenho a imagem de Iemanjá, que era um outro orixá, em Nossa Senhora da Glória, eu tenho o Oxum resguardada em Nossa Senhora da Conceição e assim por diante, São Sebastião em Oxóssi, e era a forma que os negros usavam para conseguir cultuar esses orixás no período escravagista. Inclusive, se pararmos para analisar, a terminologia santo do Pauoco vem muito daí, porque para você transformar aquele sincretismo daquela imagem, né, católica em um ato, um amuleto de fé da religião candomblessista, os negros usavam de artefatos, né? Colocavam dentro dessas imagens e fechavam. E ali o sagrado deles eram traduzido para dentro daquelas imagens católicas. Então, essa é uma das formas, existem várias, mas eu acho que essa é a mais legal de se falar, das formas que os negros encontraram para continuar podendo professar a sua fé. E em contramão do candomblé, muitas das vezes as pessoas acreditam até que seria a mesma coisa, a mesma religião, ou uma seria filha da outra, ou dependente da outra. Nós temos a Umbanda. A Umbanda, diferente do candomblé, que veio para o Brasil, a Umbanda ela nasce em solo brasileiro. E a Umbanda ela nasce de um anseio. Por que um anseio? Quando Zélio de Moraes, que é o existem divergências e algumas brigas dentro do meio umbandista para dizer se foi realmente Zélio de Moraes que foi o precursor ou não, mas esse é o nome que existe um maior consenso. Então, quando Zélio de Moraes, diante de algumas situações que vinha passando pela sua vida, se depara num centro kardecista e acaba incorporando uma entidade, um caboclo, dentro de um templo de espírita kardecista, as pessoas, os brancos que faziam parte daquela mesa de atendimento que Elisélio estava, falam para ele que aquela entidade não poderia ser ali recebida, que aquela entidade deveria ser encaminhada para outro lugar, por se tratar de um espírito menos evoluído. E aqui fica bem nítido para a gente os traços e as marcas do racismo ainda existente no Brasil. Porque aquela entidade é tida como menos evoluída justamente por se tratar de uma entidade que possui uma forma de se portar de um caboclo. E a própria entidade diz que era um caboclo, que nada mais é do que um índio. Então, quando o Zélio não encontra esse aparato, né, para poder professar sua fé, seja no candomblé, que tem algumas peculiaridades, ou seja, dentro do Kardec, é necessário fundar a Umbanda. Então, a Umbanda surge em solo brasileiro em 1908 e é professada com bases um pouco parecidas, mas não completamente iguais ao candomblé. Inclusive, é importante destacar que até mesmo dentro do candomblé a gente tem algumas diferenças. O candomblé é dividido em nações. A Umbanda não, a Umbanda é uma só. Existem algumas distinções da Umbanda que eu vou falar, mas o candomblé é mais notório isso porque ele é dividido em nações. As mais conhecidas são Angola, Jeje e Nagô,
mas também temos Queto, Ifã, Ijexá, Nagô e Egbá. Então, ele é dividido em nações, e o que muda dentro dessas nações, né? Qual é a diferença? Muda alguns rituais, vestimentas e algumas canções que são utilizadas. A Umbanda, a gente poderia falar de tem denominações para Umbanda branco, Umbanda misto, Umbanda molocô, mas se eu for falar, eu fico só a palestra falando da Umbanda, porque existem diversas ramificações. Mas a Umbanda é diferente do Candomblé, que é isso que eu queria deixar mais claro. Uma não depende da outra. A Umbanda surge em solo brasileiro e o Candomblé vem junto com os negros escravizados. Aí nós temos também o Batuque, que é muito conhecido no Rio Grande do Sul. E ele é chamado de batuque justamente pelos atabaques, que são os instrumentos utilizados. E pelo batuque, o barulho que faz, ele ficou conhecido como batuque. Tem também algumas peculiaridades que o diferem do Candomblé e da Umbanda. Temos também o Candomblé de Caboclo, que além de cultuar, as diferenças dele para o Candomblé, que além de cultuar orixás, vudus, quices, eles também cultuam espíritos indígenas. Então, tem essa voltagem, essa roupagem para esses elementos indigenistas. Aí temos a Quimbanda. A Quimbanda, ela é muito disseminada dentro da Umbanda. Geralmente, os templos de Umbanda, eles têm rituais de Umbanda e de Quimbanda, mas existe a Quimbanda como religião una, ou seja, dentro daqueles templos só vai ter aquele ritual de Quimbanda. E o que seria esse ritual de Quimbanda? Talvez seja o mais demonizado dos possíveis, porque são rituais que utilizam-se de entidades Exu e Pombogira, que são as entidades que são mais conhecidas por serem o demônio, o diabo ou manifestações do mal. E aí nós temos também a Jurema. A Jurema é muito interessante, porque além do nome da religião ser Jurema, o nome do seu principal elemento é Jurema, que é a bebida. Dentro da Jurema, se utiliza da bebida Jurema, ela é muito conhecida no Nordeste, que é de uma raiz que se extrai essa bebida, e é uma bebida enteógena. Por que enteógena? Porque quando você utiliza de um elemento dentro da própria religião que altera o estado de consciência do indivíduo, ele é chamado de enteógeno, diferentemente de quando você utiliza um elemento que altera o estado de consciência do indivíduo no meio da rua, e aí seria alucinógeno. Então, essa distinção é feita, e dentro da Jurema, tanto o seu nome quanto o nome da sua principal bebida é Jurema. E aí nós temos a Molocô também, que é uma religião, algumas pessoas chamam de Umbanda Molocô, mas existe o Molocô como religião pura e simples. Ela tem seus principais elementos africanistas, espíritas e ameríndios. Então, também traz um pouco dessa roupagem indigenista. E nós temos a Umbandomblé. Umbandomblé, pelo nome já dá para saber, é uma mistura de candomblé com umbanda. Mas aí fica evidente na Umbandomblé o respeito ao sincretismo e ao sacerdotismo de cada uma das religiões. Porque no Umbandomblé nós vamos ter rituais de Umbanda e vamos ter rituais de Candomblé, mas eles nunca poderão ser feitos juntos. Eles são feitos em dias alternados para poder ter o perfeito respeito a cada uma das peculiaridades dos dois ritos. Então, a Umbandomblé ela traz tanto as características da Umbanda quanto o Candomblé, mas respeitado os limites de cada um deles. E o que é mais interessante, tem várias outras religiões, mas se eu for falar, eu fico só nisso. Essas são as principais e as mais difundidas no Brasil. O que é interessante de se observar quando se estuda essas religiões é que a memória negra no Brasil ela é a imagem do demônio em todos os setores. E por que ela é a imagem do demônio em todos os setores? Algumas religiões dessas que eu falei, vocês devem ter percebido, elas têm tudo que é de ruim. Elas têm o caboclo, que representa o índio que é indesejado no Brasil. Elas têm o preto velho, que representa os negros que eram escravizados ali já no final da vida. Elas representam também, inclusive, se a gente for parar para pensar na fundação da Umbanda, os brancos kardecistas que praticam o espiritismo, mas é um espiritismo branco, logo eu não aceito que é de preto aqui dentro. E aí você vê os negros tendo que se resguardar e achar um culto só para eles, né? Então, assim, dentro dessa dinâmica, você consegue observar que a intolerância contra as religiões de matriz africana nada mais é do que a perpetuação do racismo. E se pudéssemos dar uma denominação mais assertiva, poderíamos falar em racismo religioso.
faríamos a ruptura do termo intolerância religiosa e, para fazer uma análise mais concentrada e mais ampla, nos depararíamos com nada mais do que o racismo religioso. E é só olhar... Vitória, mas como que eu vou dizer que isso é realmente um racismo religioso? Às vezes não é, às vezes é porque a religião é diferente. É simples, é só você olhar a construção da base do Brasil. A dificuldade do Sampra para se autoafirmar como cultura, a dificuldade da religião negra em se afirmar, propriamente dita, e até mesmo a dificuldade que se existe pela branquitude em aceitar a cultura popular negra. O que é mais engraçado disso tudo, e que eu acho que talvez eu consiga convencer vocês depois desse argumento, hoje na Bahia, aconteceu há algum tempo, mas hoje você ainda consegue visualizar isso. O acarajé, para quem não sabe, ele é considerado um patrimônio nacional. E o que é o acarajé e de onde vem esse acarajé? Esse acarajé nada mais é do que uma comida oferecida a um orixá, que é cultuado tanto na Umbanda quanto no Candomblé. O nome desse orixá é Yansan. Então, o acarajé, patrimônio nacional, vendido pelas baianas lá em Salvador, na Bahia como um todo, ele simplesmente virou o acarajé de Jesus, ou o bolinho de Jesus. E aí, nessa situação, as baianas se viram, como assim bolinho de Jesus? Como assim acarajé de Jesus? O que significa dizer isso? Existiu até, né, no momento desse debate, uma guerra denominada Guerra do Acarajé, que precisou ser enfrentada pela comunidade negra para poder se autoafirmar a sua cultura e resguardar os seus saberes. Porque o acarajé nada mais é do que a pura manifestação da cultura negra no Brasil. E foi necessário toda uma briga judicial, uma lei ser sancionada para que os evangélicos fossem impedidos de fazer a utilização dos saberes do negro. Porque, e além disso, ainda tem mais. A capoeira, a nossa capoeira, que foi considerada vadiagem, que foi considerada crime de negro que não queria nada, também surgiu na Bahia como capoeira gospel, ou capoeira de Jesus. Porque aí ela retira a imagem desse negro malandro que é sujo, você faz a doutrina desse negro, tem os evangélicos como precursores, e aí fica tudo bem. Agora você pode ter acarajé e agora você pode ter capoeira, porque agora eles estão limpos e embranquecidos. E aí você começa a observar que a estrutura não se restringe simplesmente ao racismo puro e simples, mas as estruturas da exploração do negro também estão ali. Porque o acarajé é patrimônio nacional também pelos lucros que ele oferta para o Estado. Então, eu embranqueço o que é de negro, eu tiro esse lucro, exploro essa cultura para minha igreja evangélica. E da mesma forma eu faço com a capoeira gospel ou capoeira de Jesus. Então, o que você tem é uma perpetuação da exploração dos saberes do negro. Porque é muito difícil eu chegar e dizer... Aí a pergunta que surge, tá, Vitória, mas aí o branco não poderia adentrar dentro das culturas negras? Sim, ele pode, desde que ele admita que aquela cultura é negra, que talvez até mesmo aquilo é belo por ser negro, mas sem tentar embranquecer a cultura para só depois poder introduzi-la na sociedade. Ela já está introduzida, eu não reconheço, mas a partir do momento que eu a embranqueço, eu vou reconhecê-la como boa. Da mesma forma que aconteceu com a acarajé, da mesma forma que aconteceu com a capoeira, e que acontece com diversas outras situações de coisas que são trazidas da cultura negra. E aí a gente volta a pensar, tá, mas então surgem essas coisas, significa que existe a passos largos uma possibilidade, porque se tem uma lei sancionada para tentar resguardar essa possibilidade dos negros serem resguardados dentro da sua cultura, a gente tem aí uma visualização do Estado laico. E aí a gente para pensar, tá, o Estado é laico há muito tempo, mas como que essa laicidade ela é colocada? Qual a efetividade, a eficácia dessa laicidade no Brasil? Porque, por exemplo, a título de exemplo, a Lei 10.639, lá de 2003, que é a lei que tenta, né, implementar a história e a cultura afro-brasileira na rede de ensino, nos currículos da educação básica. Até que ponto você observa que essa lei está sendo cumprida realmente, seja no Distrito Federal ou seja em qualquer outro lugar? Você observa
uma destinação de uma semana, um mês ou alguns dias de novembro, simplesmente para cumprir tabela, destinado à consciência negra e está tudo bem, passamos, cumprimos a lei. Você não vê uma implementação efetiva da legislação dentro das escolas de rede pública ou até mesmo rede privada. Você não vê. Eu não posso introduzir de forma tão latente a história do negro, mas eu posso falar de mitologia grega? Eu não posso falar de mitologia de orixá, mas eu posso falar de mitologia grega. Então, assim, as bases em que o Brasil são forjadas, até algum ponto, elas podem ser tratadas dentro de sala de aula. Em outro, não é tão conveniente. Eu vou destinar aqui alguns dias para falar sobre a cultura negra, faço alguns desfiles, chamo algumas pessoas, que, inclusive, é quando as pessoas negras têm a agenda mais lotada. A gente passa o ano todinho com a agenda vazia. Chega em novembro, tá todo mundo corrido, só falta gente para conseguir dar palestra, que é o único momento em que somos lembrados. Somos lembrados de poder exercer esse lugar de fala que nos é tão caro. Então, é apenas nesse momento que eu vou fazer essa inserção da população negra. Será que não seria melhor fazer uma implementação real da história e da cultura e resguardar esses saberes tradicionais que são tão importantes e que muitas das vezes até tentamos usurpar deles para ganhar lucro? Então, fica a provocação para vocês. Outro exemplo é a Lei Federal 688 de 2021. Eu estou até coordenando um grupo de trabalho dentro da Comissão de Igualdade Racial, que é sobre a regularização de templos de matriz africana aqui no DF. Essa legislação, ela tenta resguardar os locais onde essas entidades ou associações religiosas estejam firmadas há um grande período de tempo, tem um número enorme de requisitos para cumprir. E aí você pode me perguntar, mas essa lei é destinada apenas para templos de matriz africana? Não, são para todos os templos, evangélicos, católicos, sejam eles quais forem. Mas, graças a Deus, o pessoal de templo de religião matriz africana foi lembrado. Tá, Vitória, então eu só chego lá, que é uma iniciativa até da Terra Cap, essa legislação, em apoio com a Terra Cap. Eu chego lá, comprovo os requisitos e está tudo certo? Não. Existe uma barreira imensa que muitas das vezes até esses pais, mães e alorixás, babalorixás não conhecem, não sabem, não conseguem nem se colocar para cumprir esses requisitos, para tentar ao menos chegar próximo a essas escrituras públicas que estão sendo entregues. Inclusive, a título de ilustração, o Ibanez já entregou 248 escrituras e não chega a 15% o número de templos de religião de matriz africana que foram contemplados. A maioria dos templos, quando tentam conversar e procuram auxílio, falam, mas o meu processo está parado há tantos anos, eu já cumpri todos os requisitos, eu já cumpri quase todos os requisitos, encontro barreiras, e você vai analisando a situação e você... Mas por quê? A última entrega de escrituras foram 25. Salvo engano, com perdão do erro, eu acredito que foram 2 templos só de religião de matriz africana, dentre os 25. Então, é uma estrutura totalmente exclusiva e que marginaliza essas pessoas. E o mais engraçado é que, eu não sei se é de conhecimento da maioria, mas assim como nas religiões evangélicas e católicas, dentro dos templos de matriz africana, existe, isso é quase que como se fosse um requisito fundamental para a sua construção. Existe as atividades de cunho social naquela comunidade que aquele templo está inserido. E dentro dessa lei veio justamente isso, a moeda social. Então, eu consigo ganhar aquele meu terreno desde que eu cumpra alguns requisitos. E eu posso, inclusive, utilizar da moeda social. E o que seria essa moeda social? Eu apresento um plano de estudo, de comportamento, do que eu vou oferecer para aquela comunidade que está ao meu redor, para que o governo possa me ceder uma parcela ou integralmente aquele imóvel e eu possa finalmente ter ele regularizado. Só que o mais engraçado e o mais estranho é que os templos já fazem isso, ainda que não tenham qualquer benefício do governo. A maioria dos templos de religião de matriz africana tem uma ajuda à inserção no mercado de trabalho, uma ajuda com cestas básicas, ou distribuição de cestas, ou de comida, até mesmo disponibilização de cursos profissionalizantes. Existem muitas casas hoje que fazem isso, que às vezes a mãe de santo é uma professora da área da saúde,
ou às vezes a mãe de santo tem saberes mesmo passados pelos seus ancestrais de costura, de bordado, de bonecas. Se vocês procurarem, a maioria dos templos tem isso. E por que que é tão difícil essa aceitação e essa regularização para esses templos que já fazem esse trabalho rotineiramente? Então, a dificuldade em se autoafirmar desses templos, se autoafirmar como templo, como lugar sagrado, é muito difícil. Inclusive, a título de curiosidade, nessa mesma linha, em 2014, um advogado juntou, salvo engano, uns 17 vídeos que tinham teor intolerante no YouTube. E aí ele fez esse compilado desses vídeos e ofereceu uma denúncia junto ao Ministério Público. O Ministério Público fez a análise, verificou e realmente existia um tom agressivo e intolerante dentro daqueles vídeos. O Ministério Público entra com uma ação e pede uma liminar para que aqueles vídeos sejam retirados do YouTube em 48 horas. E a resposta foi a pior dos mundos. O juiz disse que não, que aqueles vídeos não mereciam ser retirados do ar, porque no máximo eles eram algo de mau gosto. Eles não feriam a credo nenhum. Até porque Umbanda e Candomblé não são religiões. Porque eles não têm um Deus para adorar e muito menos um livro. Então aí um juiz em 2014, isso não foi em 1980, foi em 2014, reconhece, publica uma sentença sem qualquer preocupação ou qualquer desconforto, dizendo que essas religiões não possuem um Deus, logo não possuem um livro. Só que aí se equivoca, porque nem mesmo para fazer buscas para saber a veracidade daquilo que ele tem como concepção ideológica, ele faz. Que as religiões de matriz africana, como eu até tinha dito para vocês no início, né, que muitas das vezes depende do pai de santo que está ali dirigindo aquela casa, elas têm um livro. A definição de livro não é o que está entre uma capa e outra. Elas têm um livro, pode não ser escrito, mas é saberes que vão sendo passados de pais e mães de santo, ou de pais e filhos de santo, ou de Iaôs para Iaôs, que é outra denominação que se dá para filhos. Além do mais, um dos maiores livros e dos mais complexos livros utilizados nessas religiões é a natureza. A preservação da natureza, os saberes da natureza, a própria manifestação de Deus, seja nas igrejas católicas ou evangélicas, tem manifestações que vêm direto dos saberes da natureza. Por que quando é da religião de matriz africana eu não consigo aceitar? Eu só consigo aceitar a partir do momento que vem de uma religião hegemônica, eurocêntrica e branca. Então, é nessas pequenas estruturas que você começa a ver que, não, algo de errado está acontecendo aqui, não é possível. Como é que um juiz se presta a esse papel? Como é que eu vou conseguir aceitar que, não, minha religião não é religião, eu sou até um bandista, minha religião não é religião porque eu não tenho um livro ou porque ele acredita que eu não tenho Deus. Inclusive, dentro da Umbanda, a Umbanda, lógico que eu faço as ressalvas aqui a depender das bases que são praticadas por aquele pai ou aquela mãe de santo, mas a Umbanda, via de regra, ela é monoteísta. Ela tem um Deus. Ela pode ter o culto aos orixás que são compreendidos como manifestação direta da força de Deus. Porque se entende que Deus é algo tão puro e tão divino que ele não consegue se manifestar na Terra. E por não conseguir se manifestar na Terra, é que existem os orixás para fazer esse trabalho, para facilitar a densidade dessa força. Porque a nossa matéria não aguentaria uma força tão divina e tão pura como a emanação de Deus. Então, por isso, teria os orixás. Quer um Deus maior do que esse, um saber maior do que esse, um respeito maior do que esse para Deus, independente do nome que se dê, se é Oxalá, se é Olorum, pouco importa, existe um Deus. Então, primeiro eu busco o conhecimento, eu rompo as barreiras da ignorância, para só depois eu poder afirmar alguma coisa. Da mesma forma, é a questão do trabalho social dentro dos templos de religião de matriz africana. Certa vez eu questionei algumas pessoas, eu falei, mas vocês fazem esses trabalhos sociais, é por qual motivo? É para tentar angariar fiéis? E não é. Não é para tentar angariar fiéis. É, no mínimo, para tentar conseguir romper um pouco da barreira da ignorância, mostrar isso aqui não é do diabo, eu estou te ajudando.
Você tá vendo? Eu tô aqui, olha as minhas práticas, são essas, não tem diabo aqui, não tem demônio. E através dessa ruptura da ignorância, conseguir ter, no mínimo, a tolerância, se o respeito não chegar. Então, se eu não consigo alcançar o respeito, ao menos a tolerância eu chego. Então, as bases das religiões de matriz africana estão o tempo todo em suas atitudes, em suas manifestações, tentando garantir o mínimo do respeito necessário, o mínimo da visibilidade benquista, porque essa visibilidade que nos marginaliza, nos exclui e acaba por deturpar tudo aquilo que nós fazemos, a gente já está cheio e já está cansado, disso ninguém quer mais. E é muito interessante a gente observar, porque e eu vou respeitar essas religiões para quê? Eu não faço parte delas, eu não participo, eu não tenho nenhuma afinidade, porque a intolerância religiosa praticada hoje no Brasil, ela não afeta apenas as religiões de matriz africana. Por mais que nós sejamos os que estamos no ranking dessas ofensas, ela não atinge só a nós. E a ofensa à intolerância religiosa nada mais é do que uma ofensa ao próprio Estado democrático de direito. Porque se eu não garanto para o risco daquele direito não ser garantido para o próximo é bem grande. Porque é muito difícil eu começar a pensar que não, só essas religiões aí que são excluídas, é porque elas são do demônio mesmo. E na hora que começarem a questionar os exorcismos feitos dentro da igreja, o que a gente vai fazer? Começarmos a dizer que não, é porque o diabo mora naquela igreja, por isso que acontecem aquelas coisas. Então, assim, garantir o direito do outro nada mais é do que garantir o meu próprio direito, resguardar o meu próprio direito. Eu não sou obrigado a frequentar e eu não sou obrigado a gostar, mas ao menos tolerar. Eu não gosto do tolerar, mas eu vou usar. Ao menos tolerar eu preciso. E o mais engraçado disso é que dentro dessas bases intolerantes foi necessário até mesmo que o STF se manifestasse. Eu acredito que todos vocês devem saber desse caso, quando o STF teve que se manifestar sobre o sacrifício animal. E, para mim, essa é uma das maiores demonstrações da esquizofrenia do Estado brasileiro. E aí vocês podem perguntar, essa menina é louca, que ela está falando de esquizofrenia do Estado brasileiro. Nós somos o terceiro país maior consumidor de carne. Dentro do nosso meio de direito, acredito que a maioria que seja do meio do direito, nós somos os que estamos com sapato de couro quase todos os dias. Bolsas de couro nem se fala, cinto, carteiras, quase todos os dias. E isso não vem do sintético e não vem do além, e nem é feito de nuvens. Isso é feito de produto animal. Nós somos o país, um dos países que mais mata jovens negros. A cada 23 minutos, um jovem negro é morto. Mas por quê? Eu não estou nem aí. Eu vou sobrepor a vida da galinha de macumba. A vida da galinha de macumba é mais importante do que a vida do jovem negro que morre. Eu preciso resguardar a galinha. Mas e a carne que a carne que eu compro no açougue. Mas por que a carne que você come, que você compra no açougue, é melhor do que a carne que é matada, da galinha que é morta com fundamento? Porque é uma simples pesquisa, é uma simples busca. Eu vou entender por que esse povo estranho faz essa matança. Eu quero saber por que isso acontece. A matança tem todo um fundamento. E aqui eu resguardo. Não são todas as religiões de matriz africana que têm matança. São algumas, e a depender muito da cultura que baseia aquela casa. A matança ela é feita. A energia daquele animal que foi sacrificado é destinada para uma coisa. O sangue daquele animal é destinado para outra. A carne do animal é destinada para comer. Igualmente a carne que se compra no açougue. Pasmem, é destinada para comer. Ninguém pega a galinha e fica cortando o pescoço dela e rindo, satirando da galinha que está gritando, morrendo. Não, ela é morta para ser comida, para existir uma partilha, uma comunhão entre aquele grupo. E foi necessário que o STF adentrasse dentro dessa questão, reconhecesse que um país genocida não pode falar de sacrifício animal. Que um país... Existem diversas outras culturas que têm práticas de sacrifício. Os muçulmanos são um dos que praticam sacrifícios. E ninguém se fala. E ninguém fala nisso, porque o que incomoda é a cultura do negro.
O negro incomoda quando vende acarajé, o negro incomoda quando faz capoeira, o negro incomoda quando mata galinha, ainda que eu coma bife de picanha todo dia na minha casa. O que incomoda é a galinha de macumba. E é como se a cada ritual, a cada 5 minutos, um templo estivesse matando uma galinha. E não é dessa forma. Existe fundamento para tudo que é feito. Até mesmo para se matar uma simples galinha, existe fundamento. E diferente da pele da galinha que é jogada fora por aí, do sangue da galinha que ninguém sabe para onde vai, dentro de um terreiro, cada um daqueles elementos são respeitados e destinados para um fim. Cada um deles. Então, é por isso que eu acho esquizofrênico. Porque eu esqueço do meu, eu esqueço da parte do que eu faço, eu só vejo do outro. E aí eu volto mais uma vez. Podemos falar simplesmente em tolerância ou devemos falar de racismo religioso? Novamente, eu coloco essa questão para vocês. Essas pequenas agressões que vão acontecendo, elas são justamente, pura e simplesmente, porque a religião me incomoda, ou porque todas as bases que fundamentam aquela religião, bem como seus adeptos, são negros. Aí você vai perguntar, Vitória, mas então orixá só escolhe cabeça de negro? Não. Orixá não escolhe só cabeça de negro. Não existe só pai de santo negro. Não existe só filho de santo negro. E ainda bem que não existe. Ainda bem que não existe, porque demonstra o quanto a religião é aberta a qualquer um que chegue. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas as religiões de matriz africana são as que mais comportam pessoas homossexuais hoje no Brasil. É o lugar onde eles mais encontram guarida. Porque não existe qualquer tipo de imposição. O que você faz na sua vida externa não afeta a sua conexão direta com o sagrado, que aqui é manifestado dentro desse templo. Então, é o lugar onde essas pessoas se sentem mais acolhidas. Estou dizendo que é o único e que é a salvação do mundo? Jamais, não é isso que eu estou dizendo. É apenas um dado para constatação de vocês. E, por falar em dados, né, vamos aos números. De janeiro a junho do ano passado, no Disque 100, que é o canal de denúncias para esses tipos de crimes, né, de intolerância, nós tivemos 466 denúncias. Os estados, é até importante falar isso, porque o Rio de Janeiro e a Bahia são estados onde mais se concentram templos de religião de matriz africana. E, por incrível que pareça, não poderia deixar de ser, o Rio de Janeiro é o ranking dessas denúncias, é o primeiro, com 111 denúncias, apenas no Rio de Janeiro, em 6 meses. Aí depois a gente tem São Paulo, temos Bahia, temos Rio Grande do Sul e Pernambuco. Já isso em 2021. Em 2022, nós tivemos um aumento de 17%. E aí os números seriam 2020, isso só no primeiro semestre. 2020, 498 denúncias. Em 2021, 466, tivemos uma pequena queda, mas em 2022, 545 denúncias de atos de intolerância racial. E aí, como não espantaria, a religião que mais sofre com essas intolerâncias é a religião de matriz africana. E aí, ressaltando o que eu tinha falado sobre a preocupação com a intolerância que o vizinho sofre. A segunda religião que sofre matriz africana, os números são bem discrepantes, mas é a religião evangélica. A religião de matriz africana, com denúncias no segundo semestre de 2021, com 57, enquanto a religião evangélica tem 6. Mas ainda assim existem casos de intolerância contra as religiões de matriz evangélica. Então, assim, aí fica a pergunta: quando uma religião de matriz africana sofre um ato de intolerância ou um ato de racismo religioso, a dificuldade para se punir esses crimes é absurda. Temos legislação, temos previsão, temos Estatuto da Igualdade Racial, temos o crime de intolerância religiosa, temos políticas públicas voltadas para isso, temos, inclusive, Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Mas isso tudo serve para quê? Se continuamos, até mesmo nós, no nosso íntimo, a rechaçar essas condutas, a fazer o STF parar tudo para decidir um sacrifício animal. Mas brigar por genocídio de pessoas negras não me é conveniente. Eu sou branco e os meus filhos também. Para que eu vou brigar? Ou então, no mínimo, eu sou pardo, como eu, que passa um pouco mais desapercebido e consegue adentrar alguns lugares com mais facilidade. Então, eu vou me preocupar com isso para quê? E aí fica o questionamento.
Será que todas essas legislações e todos esses arcabouços jurídicos, seja juristas brigando por isso, seja doutrinas sendo escritas o tempo inteiro, ou pessoas tentando dar efetividade prática real a essas legislações, são suficientes para que a gente consiga reverter esse olhar exclusivo e marginalizador, excludente e marginalizador contra as religiões de matriz africana? Será que em algum momento a gente vai conseguir uma efetiva ruptura com os traços escravagistas que até hoje assombram a construção da nossa identidade negra no Brasil? Porque ser negro no Brasil não é simplesmente um ato de existir. Quando você assume que você é negro no Brasil, você ocupa uma posição social. Você precisa se articular dentro do sistema. Eu não posso ser negro simplesmente, bom dia, eu vou trabalhar. Eu preciso ser negro impondo quais são as minhas características de negritude pelo que eu vou lutar. Porque eu, como negra, preciso me levantar e trazer todos os meus junto comigo. Aqueles que não conseguem ter voz ou que não conseguem ser simplesmente notado. Porque na maioria das vezes os negros são os excluídos. Então eu deixo o questionamento para vocês. Quais seriam as formas e quais seriam os mecanismos para conseguirmos, seja quebrantar, e aí fica a critério de vocês a denominação, o racismo, a intolerância religiosa ou o racismo religioso? Eu escolheria a primeira opção, porque já abarcaria todas as outras, ainda que exista intolerância religiosa contra outras religiões. Mas é notório a exclusão com tudo aquilo que é negro. E eu repito mais uma vez, a memória negra é a perfeita idealização do demônio na sociedade brasileira. E é isso que eu tinha para falar. Tentei não me alongar. Mas não se alongou, não. Vitória, meus parabéns, viu? Falou muito bem, Vitória. Parabéns. Parabéns, obrigada. Viu? Espetacular a sua palestra, viu? Quanto aprendizado foi transmitido, né, na tarde de hoje. Parabéns. E, muito além de tudo, é uma excelente oradora. Viu? Muito bom. Parabéns, viu? Adorei. Obrigada. Adorei. Bom, antes de a gente abrir para um eventual debate, aqui uma troca de ideias, né? O objetivo aqui do IDDT, de forma alguma, é sabatinar o convidado, não é isso, é para a gente opinar, falar aqui, trocar ideias. Realmente a intenção é estender e debater o assunto da melhor maneira possível. Eu queria só fazer alguns anúncios aqui. Primeiro, cumprimentar o Guilherme Roman Borges, meu colega aqui do mestrado, professor do nosso programa de mestrado. Também aqui saudar o Gustavo Menon, igualmente professor do nosso programa. Muitíssimo obrigado pela presença dos dois. Eu já tinha falado do professor Del Campos, né, que chegou logo no início. Então, sejam todos muito bem-vindos, colegas, professores, para o nosso grupo de pesquisa. É uma alegria, uma honra tê-los aqui. Quero também cumprimentar e saudar e agradecer a presença do Beethoven Andrade, presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB-DF, que também nos prestigia aqui hoje. Beethoven, muito obrigado pela sua presença, uma alegria também. E outros colegas da Comissão de Igualdade Racial que apareceram aqui, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se todos acolhidos e abraçados pelo nosso grupo de pesquisa aqui, o IDDT. Muito bem, meus amigos, a palavra está aberta para quem quiser fazer algum comentário, quem tem algum questionamento em torno do assunto que foi abordado pela Vitória, e quem quiser pode levantar a mãozinha amarela aqui, tá? Que aí a gente vai colocando na ordem aqui de perguntas. E já temos aqui um primeiro inscrito, que é o nosso querido Carlos Leonardo. Carlos Leonardo, para quem não sabe, é mestrando da Universidade de Brasília, da UNB, e participa aqui do nosso grupo, é integrante do nosso grupo de pesquisa. Carlos, a palavra é sua. Meu amigo, pode falar. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, dizer que falar da alegria de participar desse grupo e dizer também, professor, que eu fui aluno do mestrado da Católica, eu cheguei a cursar um semestre, não tive a oportunidade de ser seu aluno,
formalmente no curso, mas sou seu aluno por ler os seus textos e compartilhar de muitas das suas ideias. Então, dizer que o grupo cumpre o seu papel, que é um papel importante, de oportunizar muitas pessoas a adquirirem um conhecimento que talvez, se não fosse nesse espaço, elas não teriam. De ajudar algumas pessoas a diminuir a sua ignorância, porque eu entendo que a intolerância e muitas vezes a violência que é direcionada às religiões de matriz africana é proveniente da ignorância dessas pessoas. E um espaço como esse contribui para que algumas pessoas consigam minimamente diminuir o seu nível de ignorância sobre essas questões. Parabenizar a Vitória é pouco, parece ser tão jovem, mas tão eloquente, tão sabedora e tão segura das palavras que traz. Eu sou da Bahia, Vitória. Algumas das coisas que você falou, eu sei de viver, né? E, infelizmente, a gente fala sobre essas coisas, escreve, faz pesquisa, mas, assim, a gente, às vezes, falar ao vento, como dizia a minha avó, né? Porque são coisas que a gente debate e vê pouca mudança. Como o grupo Você é Sabedora trata da questão tributária, especialmente, tem uma questão sobre os templos religiosos que, para mim, é muito importante no que tange a questão das imunidades tributárias. Em Salvador, eu não sei se você tem o conhecimento, mas boa parte dos terreiros eles não têm imunidade, eles têm isenção. Que é um negócio que me causa uma angústia, porque é aceito normalmente. A Procuradoria justifica que o sistema não aceita pelo fato da necessidade de se constituir uma pessoa jurídica para poder ter direito à imunidade. Só que a forma de se organizar dos terreiros de candomblé é diferente das igrejas, das mais diversas. Não tem administração central, que adquire os imóveis, etc. E muitas vezes os imóveis onde são realizadas as atividades religiosas é propriedade da Iolorixá, do Babalorixá, ou do líder religioso, seja lá qual religião foi, que nome tenha. E isso interfere muitas vezes na cadeia sucessória daquela família, caso se constitua uma pessoa jurídica, se faça uma doação do imóvel para a pessoa jurídica e assim se pleiteia a imunidade. Logo, aquela Babalorixá ou Ialorixá estaria doando o único patrimônio, às vezes, que tem para conseguir essa imunidade. A Prefeitura de Salvador fez um arranjo e está dando isenção. Um outro ponto relacionado à questão do templo religioso e à tributação é o fato da emenda constitucional, onde concede imunidade para os imóveis alugados para a realização das atividades religiosas. E aí tem a ver com a pesquisa que eu faço, porque assim, a ideia do direito tributário, né, acho que é o último cânone, né, da neutralidade do direito é a tributação, né, com a ideia de que é imparcial, de que é neutro. A criminologia já desistiu de sustentar isso, o direito penal já desistiu há muito tempo, mas o direito tributário ainda é resistente com essa ideia de neutralidade, né? É impressionante isso. E dentro das minhas leituras, uma das coisas que eu aponto é que não há neutralidade no que tange a questão religiosa. Porque, embora pareça ser neutra a norma que possibilita a imunidade para os templos alugados, quando você vai ver na prática, a gente sabe quais são as religiões que se utilizam de templos alugados para realizar suas atividades religiosas. E acaba beneficiando de forma muito mais contundente uma determinada prática religiosa, especialmente com o atual Congresso, da forma que ele é, e o próprio presidente, o atual presidente da República, que faz questão de cotidianamente se declarar evangélico, cristão, e dizer abertamente que vai beneficiar essas religiões. E, no meu sentir, essa emenda constitucional beneficia as religiões cristãs, né? Seja ela protestante ou católica. Então, como um dos objetivos do grupo é tratar disso, eu queria tratar sobre essas duas questões, dizer também que eu me coloco à disposição da Comissão de Promoção da Igualdade do DF
para poder fazer parte, contribuir de alguma forma, aprender também com vocês aqui e, mais uma vez, parabenizá-lo e desejar muita força e energia para enfrentar essas batalhas do nosso dia a dia e suportar o cinismo, né, da população brasileira, porque, como você bem falou, eles comem o acarajé, eles dançam as músicas que têm como base cultural a religião de matriz africana e outras culturas também, como o próprio arrocha, que é algo da periferia, criado criado e difundido pela população negra, mas eles pegam, dão uma outra roupagem, como você falou, embranquece, né? Torna universitário ou torna qualquer outro nome e fazem uso, né? Mas fazem uso e mesmo assim ainda discriminam as religiões mais africanas, pessoas negras, né? Então, muita força para lutar contra esse cinismo que é a nossa sociedade. Obrigado. Tudo bem, agradeço, Carlos, a participação, sempre muito lúcida, né, do nosso querido Carlos. Leonardo, Vitória, se quiser fazer algum comentário, por favor, ficar nesse bate-bola aí, tá? E não só o acarajé, as buscas, né? Mas pulam as 7 ondinhas também. Quando a dor de barriga aperta, é lá no terreiro que bate. Quando o pastor não deu jeito, o padre rezou e não foi, fiz novena, fiz terça, eu vou nesse terreiro, que eu acho que lá deve salvar. Mas depois, quando eu for curado, eu volto para a minha igreja. E quando o pastor falar, repreendo toda a macumba, eu vou dizer amém. Porque eu nunca nem vi essas coisas, né? E o mais engraçado disso tudo é que a maioria dos terreiros tem essa peculiaridade de funcionar na própria casa dos pais de santo. Então, via de regra, é ali no cantinho, no quartinho da mãe, que ela separa um pedacinho para atender os seus fiéis. E fica ainda mais difícil essa comprovação do que é a minha residência, do que é o meu sagrado, para eu poder finalmente, né, conseguir atender os requisitos solicitados para receber a minha imunidade ou isenção, como o puxadinho que fizeram, né, no estado da Bahia. Então, assim, essas roupagens, essas pequenas peculiaridades que fazem com que a lei é formal, e eu volto a dizer, igualmente, quando a gente para pensar no Estado laico, mas tem crime de intolerância religiosa, tá tudo bem, é para todo mundo. Mas essas pequenas peculiaridades dessas culturas negras, dessas religiões de matriz africana, não são observadas nesse momento. Que eu posso colocar uma lei abrangente para todos, desde que eu trate os desiguais de maneira desigual, para que todos tenham acesso, para que a equidade seja garantida para todo mundo. Eu preciso ser isonômico no que eu faço. Eu vou garantir formal para dizer, para continuar sustentando a falácia da democracia racial. Então, eu sustento a falácia da democracia racial, apresentando, tá aqui, ó, meu papel tá aqui, lindo, eu fiz por vocês. Se vocês vão conseguir, aí é problema de vocês. Aí eu jogo para incompetência, né? Aí vocês vão querer cota até para conseguir imunidade racial? Ou imunidade tributária? Eis a questão, né? Eis a questão. Eu acho que é isso. É como você disse, precisa muito ânimo para conseguir continuar lutando e dando sorriso para o cinismo brasileiro. Eu acho que é isso. Tudo bem, então, agradeço, Vitória. O nosso colega Guilherme também queria se manifestar. Guilherme, a palavra é sua. Bom, boa tarde a todos, a todas. Professora Vitória, me ouvem bem? Eu estou na internet celular aqui. Bom, parabéns pela fala, excelente, né? Claro, ainda mais alguém que domina do assunto tem uma outra conotação. Então, agradeço pelas discussões. Eu faço essas discussões não com essa qualidade, porque também leio, né? Não vivo, não experimento, não participo de discussões, apenas leio e faço as discussões com os meus alunos, né? Até o Vanderlei fez parte de uma disciplina em que a gente discutiu, inclusive, essa decisão absurda que a doutora mencionou, né? Do juiz lá do Rio de Janeiro. E então, para mim, é um tema que eu acho interessante. E eu não vou fazer uma pergunta, na verdade, só vou dividir uma experiência que eu vivi e que eu acho que bem denota o quanto esse... Eu achei que a doutora foi meio eufemista quando falou esquizofrênica. Na verdade, é uma grande hipocrisia, né? É uma grande hipocrisia que a gente vive em relação a esse assunto. Eu acho que não é nenhuma questão mental, acho que é hipocrisia branca, burguesa, etc., né?
machista, e é interessante porque eu vivenciei um caso, eu sou também juiz, e aí vivenciei um caso que para mim foi marcante, era para ser mais um caso, para mim era importante, mas eu achei que do ponto de vista organizacional era mais um caso. Tem uma ação processual que visa demarcar um quilombo que tem no litoral do Paraná, chamado Rio Verde. E aí eu fui fazer uma espécie de uma inspeção judicial, porque não existe, né, um instrumento para fazer isso, mas fui lá no quilombo que eu queria conhecer, né, antes de eventualmente ouvir só o que o INCRA tinha a dizer, etc. Eu queria conhecer essa população, queria conhecer as pessoas envolvidas. E aí a experiência para mim foi traumática, não no ir, mas foi traumática naquilo que eu vivenciei sob o ponto de vista institucional do Estado. Quando eu falei para os servidores da vara que eu ia, me falaram assim, doutor vai querer quanto segurança? E eu estou falando aqui não de uma maneira arrogante, né? É só porque eu estou expressando a função que eu exerço, né? O doutor vai querer quantas seguranças? Daí eu falei, mas não precisa de segurança, é um caso cível, eu não estou... Ainda se entrasse no espectro de um crime organizado, que daí eu até entenderia eventualmente o receio, mas eu falei, não, é uma ação cível, eu estou indo lá para ver como é que é a realidade, né? Só para conhecer a demarcação. Ele, não, doutor, eu acho bom ir com 2 seguranças da Polícia Federal, porque já tive notícias de que é um povo, eu não me lembro exatamente a expressão, mas era mais ou menos assim, não chegava a ser violento, mas era um povo resistente. Veja como ali já começou para mim, eu entendi, claro, o coitado do servidor, né? Ele é maculado pelas construções, né, ideológicas. Aí não bastasse isso, eu falei, veja, mas é lá, eles moram numa ilha. Eu falei, o negócio já é isolado por natureza. Ele não, doutor, mas eles têm arma branca. Não, eles podem não estar com arma de fogo, mas eles são armados. Veja como eu achei aquilo curioso, assim, como a construção, embora eu soubesse disso, né, teoricamente, mas o quanto aquilo é vivo, o quanto aquilo é forte, partindo do próprio Estado. E aí, chegando lá, eu me lembro que eu quis saber como é que era a plantação, do que eles viviam, até para saber a extensão da área, né, que é relevante para o lugar. E eu me lembro que um servidor do próprio INCRA pegou e falou assim para mim, mas eu queria saber, e eles são candomblicistas, e me perguntou onde é que eles se reúnem, aqui tem uma casinha, uma igreja, etc. Aí vai bem na linha da decisão do juiz lá do Rio de Janeiro, né? A ideia de que para ser o exercício de uma religião tem que ser num lugar assim, bem demarcado, como um templo. Enfim, mas foi uma experiência, só queria dividir, que foi recente, faz 1 mês e meio, então a gente não está falando lá de 2014, 2013, que essas coisas nem existiam tão forte no direito, né? Já existiam nas ciências humanas, mas no direito não. É algo recente. E aí eu fico pensando o quanto nós precisamos reagir contra toda essa estrutura estatal. Isso foi só um caso, foi só uma experiência mínima. É triste isso, né? Mas o quanto, né, a doutora, muito mais que eu, mas o quanto ainda nós temos muito para construir nessa discussão e desconstruir na cabeça das pessoas, inclusive na minha, óbvio, né? Porque eu não vou mentir, até eu falo isso em sala de aula, eu não vou mentir que quando eu passo numa encruzilhada, tô andando de bicicleta na ciclovia, e eu vejo uma galinha morta com velas, eu não vou mentir que aquilo é irrelevante. Eu também não vou ser hipócrita tal qual. E dizer, não, mas isso aí é só mais um lixo que está ali. Não, não vou. Aquilo me toca. O fato de me tocar, na minha opinião, é porque aquilo é um preconceito construído, porque sempre ouvi de TV, né, da minha mãe, etc., de que isso é coisa demoníaca, né? É meio voodoo. Então, aquilo, eu não vou mentir, claro, que eu tenho toda uma reflexão, mas é interessante, apesar da reflexão, o sentimento que me causa é de repulsão no primeiro momento, mesmo eu sendo uma pessoa que acho que sou esclarecido, que questiono, que reflito, mas eu digo isso, o quanto é preciso, né, descolonizar o próprio espírito, né, porque é difícil, por mais crítico que você seja, lendo o que você lê, ouvindo uma palestra como a sua, aquilo ainda me causa um desconforto. Daí eu fico pensando, qual vai ser o dia que eu vou andar pela ciclovia e aquilo vai ser mais uma das pedras que eu vou ver no caminho, ou vai ser só uma questão cultural? É interessante isso, né? Enfim, mas é mais para dividir minha angústia que eu vejo em relação também do ponto de vista branco com essas questões. Obrigado, professora Vitória, pela palestra. Valeu, Guilherme. Obrigado aí pela
pelo testemunho aí, por dividir com a gente essa sua experiência. Obrigado. Vitória, se quiser comentar, por favor. Eu achei simplesmente fantástico toda a constatação. E eu não sei se algum dia vai deixar de ser estranho, porque às vezes até para os adeptos da própria religião causa uma estranheza, porque, como eu disse, as pessoas tendem a achar que o sacrifício é feito de forma discriminada a qualquer tempo. Não existe fundamento para se fazer aquilo. Lógico, aqui eu resguardo, né? Existem pessoas que fazem coisas ruins em qualquer religião, e aí fazem de forma desenfreada. Mas dentro de um templo sério, fundamentado, com bases, essas práticas têm momentos certos para acontecer. E eu acredito que é necessário descolonizar não só o espírito, mas a mente. Um país colonizado, forjado pela imagem do colonizador e pelas bases que ele deixa, né, enraizadas ali no nosso processo histórico, parece que intimamente, quase que automaticamente, quando você nasce, aquelas bases vêm junto com você. Todos os seus ancestrais submetidos àquilo, você nasce já com aquilo enraizado dentro da sua cabeça. Então, muito se fala de descolonialização mental, principalmente para que você possa, de uma forma mais natural, poder acolher essa cultura negra com um olhar menos seletivo e julgador. Valeu, obrigado, Vitória. Vanderlei, nosso querido Vanderlei, por favor. Bem, pessoal, alegria mesmo, uma honra poder participar, né? Eu acho que uma das bênçãos da pandemia foi essa questão da gente ter as aulas online, ter esses encontros, assim, maravilhoso mesmo. Primeiro, parabenizar a Vitória, é uma aula, né? Para mim, foi tanto conhecimento, tudo que ela trouxe, assim, foi fantástico. Alguns que sabem, eu sou adventista do sétimo dia, sou membro da Igreja Adventista, sou advogado também da causa, gosto muito da liberdade religiosa, escrever até sobre ela, mas estou escrevendo minha dissertação sobre as imunidades tributárias, né, das entidades de assistência social e tal. Então, vou começar um pouquinho com a imunidade. A imunidade, ela não é dada para uma pessoa jurídica. A imunidade é para um valor, né? Então, tem o poder axiológico, né, da imunidade é tremendo. Então, o valor que nós temos da imunidade tributária é para a liberdade de culto. E é maravilhoso porque a liberdade de culto, ela não é algo que eu possa exercer lá sozinho dentro da minha casa. Eu tenho o direito de me expressar, de comunicar isso, de reunir dinheiro para financiar isso, de comunicar isso por intermédio da televisão, do rádio. Então, eu acho que é um tema interessante para que dentro desse aspecto, né, e aqui no Distrito Federal, acho que o governador Ibanez ele tomou uma decisão interessante de criar uma secretaria para isso, o Dr. Kildare, que está cuidando. Acho que eu acho que ele foi em cima disso daí, porque havia muita intolerância aqui. Por exemplo, nós temos relatórios da Secretaria de Direitos Humanos do governo federal e realmente as religiões de matriz africana estavam em primeiro lugar e, por incrível que pareça, os adventistas do sétimo dia. Porque tanto adventistas como judeus, eles têm a questão da guarda de um dia de repouso, do sábado. Então, da sexta-feira, do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado, os adventistas e judeus, eles não se envolvem em algumas atividades, e nós tínhamos uma questão, que era a questão do Enem. Todo ano, cerca de 100 mil guardadores do sábado, eles ficavam alijados, não podiam participar das provas do Enem, porque guardavam o sábado. Então, alguns contatos foram feitos com o governo federal e também uma ação no Supremo Tribunal que acabou sendo julgada que garantiu, sedimentou o direito, né, dos judeus e de adventistas do sétimo dia também prestarem provas num dia que não seja no sábado, prestar um concurso público. E por isso que o tema que me emociona muito e gosto muito do tema, e a gente vive, né? Vive essa questão. Eu faço parte de uma igreja que foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos pelo Pew Research, que é um instituto de pesquisa, um dos maiores do mundo, que a igreja adventista ela é a mais diversa de todas, porque você pega um batista, por exemplo, 90% é branco.
A adventista, ela é muito, mas porque se você pegar 100 adventistas no mundo, já tem mais de quase 30 milhões de adventistas no mundo todo. Se você pegar 100 adventistas, 80 é negro, entendeu? Porque a África é muito adventista, o Brasil é muito adventista. Você tem... Então, são temas que a gente, que você trouxe uma visão tremenda. Eu tenho a honra mesmo de fazer o mestrado na Católica e me sinto muito incluído, porque há um ambiente assim de muita, vamos dizer assim, de muita aceitação. As aulas que tive com o doutor Guilherme me ajudou muito como ser humano, como ele é uma pessoa humana. As aulas dele me fez pensar e me faz pensar o mundo de uma maneira diferente. As aulas com o doutor Tim, a gente comenta nas aulas, nós temos uma matriz de machista, racista, e todos nós precisamos rever isso na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, na faculdade, com a família, com a interação social. Não tive aulas com o Dr. Cleuso, mas participo dos eventos com ele, das bancas com ele, e a gente vê o que o mestrado tem trazido, né, de discussão importante, né, para a nossa sociedade. Conhecendo o Dr. Gustavo, já li o livro dele, né, fantástico. O Dr. Maurício chegou aqui também, né? Estou vendo ele aqui. Ele faz essas discussões conosco também, né? Falou, a gente vem de uma sociedade machista, racista, e nós precisamos rever isso. Dr. Del, já estamos começando a ter aula agora também. Então, eu queria dois pontos que eu acho muito interessantes. Esse ponto que você falou das imunidades. Então, a imunidade não é para uma igreja, não é para um valor humano, para um valor humano. Então, deve buscar, sim, deve construir alguma forma de que a gente possa atender o ser humano, não uma placa, não um templo, não um local, não uma coisa, vamos dizer assim, uma coisa patrimonial. O doutor Roman, ele, nos seus escritos, ele tem falado, né, sobre a descolonização do direito, sobre essa questão de que a gente importa muita coisa da Europa e achando que isso daí vai ser importante para o Brasil. Então, primeiro, parabenizar por esse espaço, já é a segunda vez que participo desse tema, dessa discussão, tem que ser colocada nesse ambiente, no ambiente acadêmico, para que a gente possa compartilhar com os demais também. Eu acho que dentro dessa questão aqui colocada, a gente parou de ter, assim, a gente, como judeus e adventistas, a gente tinha, assim, às vezes, um sentimento de minoria, um sentimento de vitimismo que nunca contribuiu para que a gente pudesse afirmar os nossos direitos. Então, quando nós passamos a ter uma visão diferente, não nos envergonhar da nossa fé, e você jamais pode envergonhar da sua fé, você entendeu? Porque é um valor que está acima, e ele é um valor tão sagrado que jamais deveríamos ter vergonha ou nos envergonharmos da nossa fé, e também, sem arrogância, colocar diante das pessoas que aquele é um direito fundamental, que é um direito que nós precisamos lutar por ele, e respeitando os direitos dos demais também. Então, só assim nós vamos ter uma sociedade verdadeiramente democrática, uma sociedade que respeita o outro e uma sociedade que possa crescer. A gente vê com muita preocupação o momento que nós estamos vivendo, um momento em que nós não gostaríamos que uma religião, que nós lutamos pela separação da igreja e do Estado, sabendo as complicações terríveis que isso trouxe ao longo da história. E nós estamos assistindo essas coisas acontecerem num país democrático, e nós precisamos, urgentemente, de maneira clara, dizer que a igreja ela não pode se misturar com o Estado, e o Estado não se misturar com a igreja, para que aquilo que aconteceu no passado não possa continuar acontecendo. Parabéns, Vitória. Obrigado pela participação, doutor Cleuso. Bem, agradeço, Vanderlei, pela participação, pela reflexão que fez, muito pertinente. Quero aproveitar para anunciar a presença do nosso querido professor Maurício Tim do Vale, coordenador do nosso programa de mestrado, querido amigo,
e é uma honra ter o professor Maurício aqui. O professor Maurício que está no Chile, estava se esforçando para conseguir entrar, com problemas aí de conexão e tudo mais, e aparece aqui. Maurício, muito obrigado pela sua presença, viu? E já te passo a palavra se você quiser falar alguma coisa aí. Meu amigo, é sempre um prazer participar das tuas discussões importantes que me fazem crescer também, como ser humano, sobretudo. Eu te peço desculpas por não ter conseguido entrar antes, eu estava longe aqui do hotel, rapaz, e aí vim correndo. Eu que sou eu estou acostumado a viajar, dessa vez eu trouxe aqui para o Chile só reais, rapaz, não trouxe, e nem troquei dinheiro também, porque é só um evento, é só uma viagem acadêmica, então eu tive que vir correndo mesmo, não peguei transporte nem nada. Quero também cumprimentar o Vanderlei, é sempre bom ver o Vanderlei, o Caio, Vitória, obrigado por participar desse espaço. Vejo também meu amigo Gustavo Menon. É sempre muito bom estar aqui, Cleúcio. E eu não poderia deixar enfim, dar as caras para incentivar, apoiar o IDDT, que tanto faz pela evolução da sociedade, né? Acho que a gente precisa, de fato, desconstruir. Não sei se é melhor o termo desconstruir ou destruir mesmo essa sociedade que nós temos, machista e racista e homofóbica, enfim, né? E é nesses foros de discussão que a gente faz isso, tá bom? Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, Maurício. É um prestígio ter você aqui com a gente no nosso IDDT. Vitória, você quer fazer algum comentário sobre as observações do Vanderlei? Beleza? Aqui, olha, estão inscritos ainda o Orlando. Então, Orlando, por favor. Orlando, está aqui. Estou vendo Orlando agora. Orlando, a palavra é sua. Boa tarde a todos, uma satisfação. Parabéns à Vitória, excelente explanação a respeito do assunto. Tenho certeza que esse teu protagonismo aí tem um papel muito importante na comissão que você faz parte lá no UNB, na OAB, e assim, dizer que assim como o Carlos, né, o doutor Carlos, eu sou da Bahia também, eu vim de lá daquele berço ali da Chapada Diamantina, mas conheço muito ali aquele berço do que você está falando, que você está tratando sobre o sincretismo religioso, né, sobretudo na região do Recôncavo Baiano, né? Então, depois eu fui para Salvador e aí a gente vê uma população mais de 85% negra, né? A gente se envolve mesmo com todas essas questões. Eu também sou de matriz africana, né? Frequentava muito na época de Salvador, em Brasília fica um pouco mais difícil, né? Então, assim como o doutor Guilherme, ele falou, ele explanou aí sobre a questão da comunidade quilombola, né, que ele trouxe um exemplo, complementado também pela experiência aí que o Dr. Vanderlei trouxe. Eu vou fazer um pequeno relato também, porque o Carlos já meio que contemplou a minha dúvida, que era sobre eu gostaria de saber, né, quando você citou aquela diferença sensível sobre a quantidade de licenças, aí vocês vão me perdoar os termos técnicos, né? Eu estou apenas no segundo ano agora de Direito, né? Então, mas eu fiquei na dúvida, né, assim, em saber se na rede de profissionais que vocês fazem dentro da comissão que você trabalha, a minha dúvida era saber esses números que você tem aqui com relação à TerraCap, lá da Bahia, né, que você citou a Bahia em algum momento, então eu gostaria de saber, mas o Carlos já falou alguma coisa a respeito, eu vou buscar para saber melhor. Então, eu vou falar uma pequena experiência, porque também faz parte do que você falou aí, que foi sobre as comunidades indígenas, né, povos tradicionais. Eu sou epidemiologista, né, e por muito tempo, assim, eu já trabalhei em algumas aldeias indígenas e eu tive uma experiência que foi sensacional com uma etnia Machacalis, que fica em Minas Gerais. Essa aldeia ela é considerada, assim, ela tem a questão da religiosidade dela, né, dos povos tradicionais, e
Só que ela tem uma questão que é bem complexa, essa etnia. Eles têm um problema de alcoolismo, né, muito forte na comunidade, justamente relacionada à questão da pagelança deles, né, da questão de guerreiro. Então, é uma comunidade que o setor saúde, o setor social dos estados, eles trabalham assim com muita complexidade, né? A gente já estava falando de uma comunidade que já é totalmente diferente, que você não consegue dar as orientações que você daria para outra comunidade, né? Então, assim, eu tive uma experiência de estar vivendo com eles mais de 40 dias, né, dentro da aldeia, e aí eu pude ver, nessa situação, eu fui investigar óbitos que estavam ocorrendo em crianças por doença diarreica aguda, né? Então, crianças tendo diarreia e indo a óbito, assim, num número, assim, muito, muito, muito alto, né? Que foge ao esperado mesmo. Então, a gente considerou isso um surto na época, foi para lá. A experiência pretérita que já existia nessa aldeia era uma experiência das pessoas que iam trabalhar serem sequestradas, né? Eles sequestravam as pessoas, né? Chegavam com carro e tal. Então, a gente não tinha mesmo o nível de segurança que o doutor Guilherme teve, né? O mesmo acesso que ele poderia ter. O setor saúde é um pouco mais complicado nesse sentido. Então, a sorte é que quando a gente chegou lá, a gente, enfim, tinha essa questão muito mais sensível, eles não nos sequestraram, né, com facão, não seguraram a gente, então a gente foi fazer esse trabalho lá. Então, o que eu estou querendo trazer como contribuição, né, a diferença, né, que essas experiências, né, dessas comunidades diferentes, elas têm. Então, assim, eles acabavam sendo tratados, sendo atendidos por um setor da saúde específico para os indígenas, mas ainda assim você via profissionais e eu diria racismo também, né, o racismo religioso. Por que eu digo isso? Observe, lá eu tive que aprender um pouco da língua deles para comunicar e tudo mais. E quando a gente chegava lá, era bastante evidente eles falando assim, não, isso aqui é uma doença de dentro. Era uma questão muito complexa da gente entender, né? Então, assim, eles consideravam que existiam doenças de dentro e doenças de fora. E a doença de dentro era uma doença que eles conseguiam tratar com a pagelança deles. Então, observe, as pessoas que estavam ali, médicos, outros epidemiologistas trabalhando ali, era difícil para as pessoas sabe? Isso acaba reverberando em talvez, eu diria assim, de fato, na não compreensão, né, na intolerância mesmo. Então, eu queria trazer essa experiência, né, que assim, ainda existe uma dificuldade muito grande de se trabalhar com outras comunidades, como a comunidade quilombola, né, que o professor Dr. Guilherme comentou, né, então, só essa contribuição e dizer que muito parabéns pela tua apresentação, eu me senti totalmente contemplado e pelo grupo de pesquisa também. Obrigado. Boa tarde a todos. Satisfação. Obrigado, viu, Orlando, aí pelo seu relato. Muito bom mesmo e também realmente bastante aderente, né, às nossas discussões aqui do IDDT. Vitória, passo a palavra para você, se quiser fazer algum comentário sobre o que disse o Orlando. Bem pequenininho, eu queria agradecer o Vanderlei, que também deu uma aula no pequeno comentário dele, contribuiu muito. E em relação ao que o Orlando trouxe, eu acho que é a necessidade da gente entender a peculiaridade do Brasil. Porque o Brasil ele é composto e construído de diversas diversidades, né? Ainda que pareça ambíguo, mas as diversidades existentes no Brasil são múltiplas, então acaba que muitas das vezes, até pela estrutura de poder e dominação do direito, você fornece alguns instrumentos para tentar garantir proteção para todos os povos, mas esses documentos não garantem proteção a todos os povos e não garantem uma acessibilidade a todos os povos, porque as peculiaridades de cada um deles não são observadas. E aí muito me toca essa sua fala nesse sentido, porque assim, se eu mando qualquer pessoa sem esse treinamento sensível, sem essa necessidade, essa possibilidade de ter esse olhar um pouco mais delicado para as questões daquele povo específico, não adianta.
eu tenho um cumprimento formal de qualquer coisa que é garantida na Constituição, e aqui eu estou sendo um pouco irônica, mas não tem efetividade. Então, ficamos ali no jogo do 0 a 0. Eu contribuo para a mídia, mas efetivamente eu não faço nada. Então, acho que qualquer olhar dentro da nossa construção social, e acho que isso vale para a grande maioria das coisas, é necessário saber entender a peculiaridade de cada uma delas, para que você tenha algo efetivo e eficaz, porque senão não adianta. A gente vai continuar sempre da mesma forma. Bem, muito bem, agradeço, Vitória. Olha, meus caros, eu quero dizer uma coisa aqui. Eu, particularmente, estou encantado com a participação da Vitória, quanto conhecimento ela tem, né, sobre esse assunto. Eu penso também, Vitória, que, como eu disse, né, você é uma pessoa muito articulada e tem o magnetismo necessário para atrair a nossa atenção para debater um tema que é tão sensível, né, e que gera polêmicas, né, em todos os sentidos. O objetivo, acho que foi alcançado, né? Você conseguiu transmitir de uma forma muito didática o que são religiões de matriz africana, conseguiu colocar o problema da nossa sociedade, né, em relação ao olhar que o Brasil tem para essas religiões. Acho que você também trouxe aqui, cunhou uma locução muito apropriada para o debate, que é de racismo religioso, que está por trás deste olhar que discrimina, que agride, que ofende, que às vezes ignora a importância da cultura africana no Brasil, faz parte do racismo estrutural que penetra as estruturas da nossa sociedade. Então, você cunhou com muita perfeição, eu creio eu, esta palavra, esta locução, e você está de parabéns por tudo que apresentou. Eu quero também parabenizar todos aqueles que se manifestaram, né, o Carlos Leonardo, o Vanderlei, nosso colega Guilherme Roman Borges, o Orlando, que foi meu aluno, né, Orlando? E falou muito bem, trouxe um relato muito importante. Agradecer a presença de todos os colegas professores, das pessoas também da Comissão de Igualdade Racial. Eu esqueci de mencionar aqui, e peço já desculpas, a doutora Uiara, que estava aqui presente também, não sei se ainda está, desculpe pela omissão. Sim, pessoal. Pronto, então, seja muito bem-vindo. Vou ligar a câmera, viu? Eu estou aqui no trabalho, aqui fazendo algumas coisas, mas estou escutando tudo atentamente. Maravilhoso evento. Maravilhoso. Espetacular. Estão de parabéns, não só a Vitória, como vocês todos, todas as falas espetaculares. Aprendi muito. Me chamem para as próximas, viu? Tá certo. Grande abraço para o pessoal. Boa noite. Abraço, agradeço também, agradeço ao Beethoven, Andrade, que estava aqui, presidente da Comissão de Igualdade Racial. Muitíssimo obrigado. Então, Vitória, como eu estava dizendo, eu acho que você cumpriu muito bem esse papel, né, de trazer essa discussão aqui para o nosso grupo de pesquisa, e eu tenho certeza que nós todos aprendemos muito com você. E já está convidada para outras palestras, para participar também do nosso grupo de pesquisa, se quiser, tá bem? Então, você já está convidada. Como eu disse, olha só, eu estou agora com um dilema aqui. Eu gostaria de ficar mais tempo debatendo o assunto e a Vitória nos ensinando cada vez mais, mas eu tenho aula do mestrado daqui a pouco, e o nosso chefe está aí, que é o professor Maurício. Já pensou, né? Entrar atrasado na aula com o professor Maurício aí, ele acaba me dando uma advertência, não vai ficar Léo, eu vou pedir direito de resposta, rapaz, porque esse adjetivo não cabe para mim. Eu sou tudo menos chefe aqui nesse programa, rapaz, tá louco. Eu sei disso, mas só para te provocar mesmo, foi só para te provocar o professor Maurício. Mas é que eu tenho realmente aula daqui a pouco, né, do mestrado, acabou coincidindo o nosso encontro hoje do IDDT, com a aula do mestrado, então eu, infelizmente, vou ter que encerrar, Vitória, mas agradecendo imensamente você ter aceitado o convite, parabenizando mais uma vez pela sua participação.
Nós, como eu disse, nós vamos continuar aqui a deliberação sobre o grupo. Se você quiser ficar na sala, está convidadíssimo, pode ficar. O que a gente vai discutir aqui são só os encaminhamentos que a gente tem para o semestre, tá certo? Todos estão convidados para ficar, tá certo? Te agradeço imensamente. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada a todos por me acolherem. Estava nervosa, vocês deu para ver. Mas muito obrigada, espero que tenham contribuído. E qualquer coisa eu estou à disposição, só me procurarem. Aí o nome é diferente, é fácil de achar. Ah, sim. Você disse que foi minha aluna, Vitória? Fui no CEUB de Direito Cambiário. Olha aí, que legal, então. Bacana. Muito obrigada, gente. Boa noite. Agradeço, Vitória. Muito obrigado, tchau. Viu? Beijo grande para você. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, meus amigos, é o seguinte, como eu tenho aula daqui a pouco, pronto, primeiro, para os que estão chegando, que querem entrar no IDDT, beleza? Convidadíssimos. São membros do IDDT aqui da Fundação, eu e o professor Maurício, né? Caio e outros tantos mestrandos que estão aqui, Bruno, que está aí, que estou vendo agora. Obrigado, Bruno. Mas duas coisas que eu queria falar. A primeira é o seguinte, foi publicado um edital pela nossa universidade que permite que o nosso grupo de pesquisa possa se tornar um projeto de pesquisa da universidade. Então, nós vamos fazer essa adesão nos próximos dias aí, eu vou postular, né, essa migração de grupo de pesquisa para projeto de pesquisa. A gente ganha um outro status, mas a gente também tem que ter produção, né? Então, qual é a segunda coisa que eu queria combinar com vocês? Já tinha falado mais ou menos no grupo. A ideia, pessoal, é a gente produzir um livro, né? Eu acho que, em princípio, esse livro pode ser um livro eletrônico, porque pode ser mais prático, ou, se a gente conseguir, Maurício, aí até vejo contigo, não sei se dá, para a gente conseguir pela Almedina. Meu amigo, na última vez que a gente conseguiu uma coleção, eu fui lá, cara, em São Paulo, fumei um paieiro com o pessoal, almocei, conte comigo. Agora, ainda mais tem a casa do Gustavo para a gente ficar lá, então conte comigo. Pronto. Então, a gente fica lá na casa do Gustavo, hospedado. Nós vamos tentar, pode ser pela Almedina, mas se a gente não conseguir, eu acho que a gente talvez até tenha mais visibilidade e divulgação do que um livro impresso, um livro eletrônico, que aí a gente divulga o link, né? E qual é o objetivo? É a gente escrever um pouco sobre essa nossa experiência do IDDT de 2 anos, né? A gente está 2 anos no IDDT, já produzimos muita coisa, já debatemos bastante, acho que a gente já está em condições de começar a escrever alguma coisa. Então, eu queria convidar vocês para esse projeto, e eu acho que a gente pode estruturar esse projeto, primeiramente, né, nos debates, nas discussões sobre racismo no Brasil, racismo estrutural. Então, nas suas diversas vertentes. Então, estão convidados também os professores, colegas aqui do Estrito Senso, mas especialmente os mestrandos, tá certo? Destinar, assim, umas horinhas. Eu sei que é difícil para caramba, né? A gente está com... Vocês estão fazendo dissertação, nós, professores, nós estamos sempre aí atarefadíssimos, tá? Eu sei que é super complicado. Mas a minha ideia é a gente fazer uma coisa simples, tá? Por isso que eu pensei num livro eletrônico, que é pesquisar um tema, eu vou tentar organizar isso, né? Uma estrutura, e quem quiser contribuir, está convidadíssimo. A ideia é a gente lançar esse nosso livro no primeiro semestre do ano que vem. Então, a gente tem um semestre aí, tem as férias também, para tentar escrever, e eu acho que vai ser um projeto super legal, né? Que vai ser a nossa produção do IDDT. Isso é importante para o nosso projeto de pesquisa também, porque quando eu vincular lá, eu vou vincular dizendo que nós vamos entregar um produto, e esse produto seria esse nosso livro. Então, esse é o convite que eu queria fazer para vocês. Uma terceira coisa é que a gente já está pensando aí nos próximos eventos nossos, né? Um que eu já convidei e ele já aceitou foi o professor Guilherme, que vai falar um pouco sobre descolonização do direito e relacionar com os nossos temas do IDDT. A palestra dele deve ser agora em outubro, beleza? Nosso encontro de outubro. E já temos uma que eu já estou alinhavando com o professor Gustavo, né, Gustavo? Que a gente conversou, e a ideia é a gente falar sobre sobre cotas raciais, né, nas universidades e também no serviço público. Então, a gente deve debater esse assunto no nosso encontro de novembro. Mas a coisa está andando,
e a gente tem que fazer o nosso livro. Então, eu vou colocar lá no grupo uma estrutura do que eu estou pensando, mas, claro que fica aberto para eventuais críticas e comentários. Beleza? Caio, a palavra é sua, está com a mão levantada. Obrigado, professor. Bom, já me comprometo a fazer um artigo para o livro, tem um tema, vou conversar com o senhor depois. Mas queria saber, inclusive aproveitando a presença do professor Maurício, eu termino o mestrado ao final desse semestre, né? Mas eu tenho interesse de continuar no projeto de pesquisa, né? Como grupo de pesquisa é uma coisa mais aberta, eu não teria nenhum problema, mas ele se transformando em projeto, de que forma, se há alguma, como um pesquisador ex-aluno do mestrado... externo, como pesquisador externo. Pode continuar. Beleza. Aí, no caso, tem que fazer algum tipo de registro na Católica, depois que terminar? Não, você vai mudar de pesquisador interno, vai virar pesquisador externo, só. Beleza. E é possível, viu, Caio? Porque outro grupo que eu tinha, outro projeto de pesquisa, tinha pesquisadores externos, e é até bom que tenha, né, Maurício? É até bom que tenha. Então, sem dúvida. Então, e se não pudesse, rapaz, eu ia dar um jeito. Lógico. Você ia estar obrigatoriamente no nosso projeto de pesquisa. Eu ia dar um jeito, viu? Obrigado, Mas, professor. bom, Caio, que ótimo, então. Então, meus amigos, é isso. Agradeço a participação de todos, a presença de todos. Nosso próximo encontro, então, é em outubro, última segunda-feira de outubro, com a participação do nosso querido professor Guilherme. Já preparem aí os debates, tá? Debate sobre descolonização do pensamento jurídico, acho que vai ser super interessante. Estou conversando com o Guilherme como é que a gente vai tentar aproximar para os temas do IDDT, e eu acho que vai ser fantástico. Beleza? É isso aí. Boa noite, pessoal. Maravilha. Valeu, Cléucio. Maurício, obrigadão pela presença, hein? Viu, Cléucio? Só antes de você fechar, veja se... fazia tempo que eu não vi o Carlos Leonardo, sou fã do Carlos Leonardo, veja se ele não quer participar como expositor do nosso seminário de 8 e 9. Beleza, vou falar com ele. Né? Ele estava aí na sala, não sei se ainda está. Vamos falar com ele. Beleza. Seria importante essa representatividade. Aí, ó. Entrou o homem, ó, abriu a câmera o homem. Né? Seria boa essa representatividade. Da nossa discussão hoje. Com a câmera fechada, é porque eu estou no dentista aqui agora, eu fechei a câmera, mas eu estou acompanhando tudo. Eu estou à disposição de vocês aí, o Cleucio, o senhor aí, os demais aí, vocês são especiais, que eu comecei nessa minha história aí do mestrado junto com vocês, especialmente o professor Maurício, que foi meu professor, então eu estou sempre à disposição, tá bom? Então, tá feito o convite, Carlos. Depois a gente entra em contato com mais calma para te colocar no grupo do seminário para que você fale para nós lá. Combinado, professor. Valeu? Valeu, gente. Gaio, obrigado, hein, cara? Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, Maurício. Obrigado. Valeu, Cléucio. Parabéns, abração. cara. Valeu. Abração. Tchau.